sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Se Incluir. Eu, Bárbara Valhotoni, Rita Mello, psicóloga, e Adriana Pires, estamos hoje aqui com a doutora Liz Pessoa, psiquiatra, para conversarmos um pouquinho sobre o autismo e seus espectros. Nós estamos em abril, no mês de conscientização do transtorno do espectro autista, e aí nós tivemos essa ideia de poder conversar com alguém que tem expertise no assunto. E aí nós queríamos começar, doutora Liz, primeiramente agradecendo, né, a sua dedicação, a sua disponibilidade de estar aqui conosco. E gostaríamos de conversar, primeiramente, sobre um assunto que a gente percebe que está muito em voga, né? A quantidade de TEA. Todo mundo fala, né? Aumentou muito o número de autismos. É isso mesmo? Não é isso? Tá tendo hiperdiagnóstico? Tá tendo muita criança mesmo diagnosticada? Conta um pouquinho pra gente, assim, o que você estuda, né? Qual a sua prática em relação a isso? Primeiramente, queria agradecer o convite, estar, né, junto de pessoas que eu admiro tanto, né, que a gente acaba tendo muita troca em relação a paciente, então, agradecer a vocês. Em relação, né, ao aumento do número de diagnóstico de autismo, na realidade, esse aumento ele é real, né? Se a gente pega dados do CDC, hoje, né, a gente vê 1 para 36, né? Um autista para cada 36, né, crianças típicas. Então, esse aumento é real. Entretanto, o que se coloca na literatura, né, isso é um tema ainda que fica muito em discussão, né, tem muita polêmica em cima disso, mas o que se vê nesse momento é que a gente está conseguindo fazer mais diagnóstico, né? Hoje você tem instrumentos, né, que você consegue, né, através deles, de forma mais pormenorizada, conseguir chegar a esse diagnóstico. Hoje a gente tem muito diagnóstico de autista, né, no adulto, então Sim. Isso também vai aumentar o diagnóstico. A gente tem também uma mudança na classificação, né, do autismo. Então, enquanto, né, num momento, né, lá atrás, o autismo era visto, né, como esquizofrenia infantil, né, na realidade, né, como um quadro psicótico, hoje a gente tem uma mudança com o DSM-5, com o manual diagnóstico, né, o diagnóstico do DSM-5-TR, a gente tem uma visão espectral, né? Que inclusive é o tema aí do nosso podcast, né? E nisso você contempla, né, mais indivíduos, né, nessa classificação. Em relação à questão do hiperdiagnóstico, acho que todo mundo, né, na verdade, não está só na teoria, está na prática, né, nos seus consultórios, e eu acho que isso também acontece. É uma questão muito importante. Na verdade, a gente tem que olhar por dois vieses, assim. Um é que antigamente, de repente, muita criança autista era vista como deficiente intelectual. Então, na realidade, você está pegando aí, né, algumas crianças que tinham um diagnóstico de deficiência intelectual, né, mas na verdade eram autistas. Mas o contrário também é verdadeiro, né? Sim. Hoje a gente, né, tem, infelizmente, né, eu considero, infelizmente, uma romantização de alguma forma do autismo, né, para, né, em alguns, acho que eu posso dizer isso, né? Sim. E na realidade você tem às vezes muitos casos de deficiência intelectual e que são colocados como autismo, né? E a outra coisa também que eu acho muito importante em relação a isso é muita gente que, na verdade, faz esse diagnóstico, na verdade, autodiagnóstico, né? Vai para a internet, né? Avalia ali um monte de coisa, né? Lê um monte de coisa e faz um testezinho e diz que é autista, né? A outra coisa que eu entendo, assim, como fundamental, não sei se vocês concordam comigo, é que pelo DSM-5, mesmo pelo CID-10, né, para ser autista você tem que ter um prejuízo funcional. Sim. Então as pessoas elas pegam alguns prejuízos pessoais, alguns prejuízos pontuais, alguns traços e aí já colocam como se aquilo, né, representasse o transtorno do espectro autista, o que não é realidade. Senão, se a gente for considerar todo colecionador, né, dizer que um colecionador tem hiperfoco, né, colocar essa visão, né, uma visão mais patologizante da coisa, assim, os diagnósticos se perdem, né, na realidade. Se você, né,
todos nós vamos ter alguma alteração sensorial, não é uma coisa específica do autista. Uma criança com TDAH pode ter uma alteração no processamento sensorial, uma criança deficiente intelectual pode ter alteração no processamento sensorial. Estereotipia. Quem é ansioso tem um monte de estereotipia. Então, nada é necessariamente patognomônico, né? Patognomônico, como assim? É específico daquela condição, né? E as pessoas vão confundindo aí as coisas, né? Então, eu vejo algumas características e fechar um diagnóstico, né? São coisas diferentes. São coisas bem diferentes, né? E é, né, o que o DSM coloca, né? Tem que ter um prejuízo funcional que justifique. E prejuízo funcional, né, eles colocam prejuízo clínico funcional. Atrapalha o trabalho, atrapalha a escola, atrapalha as suas relações pessoais, né? E traz um sofrimento psíquico que se justifique. E aí a gente entra numa outra seara, né? Quem define o que é prejuízo funcional? Isso também, às vezes, é difícil. Então, por isso que um estudo, né, multidisciplinar dessa criança, né, é importante, né? Agora, doutora Liz, os diagnósticos vinham mais tarde também, né? Hoje já vem bem precoce. Então, isso também ajuda nesse número, né? Sim. Porque eu estou recebendo crianças de 2 anos já com laudo, né? Coisas que vinham com 5, 6, né? Vinham... Teve, eu posso, não sei, não vou te dar certeza, mas um estudo, acho que foi em 2018, 2019, que coloca que se pode fazer o diagnóstico entre 18 e 24 meses, né? Se você aplicar, né, instrumentos, né, sob uma visão especializada. E ele coloca ali que 3% dos casos você vai errar. Mas que dentro desses 3%, em geral, está se tratando de um outro transtorno do neurodesenvolvimento. Então, que a princípio seria importante você fazer esse diagnóstico precoce, porque a intervenção, sendo o que for, vai ajudar essa criança. Mas algumas considerações eu acho que precisam ser feitas, né, mesmo nesses casos. Então, que expectativa que você coloca, né, nessa família quando você faz um diagnóstico tão precoce? Tem diagnósticos, assim, no consultório que são óbvios, assim, que você consegue com 2 anos, né, fazer isso com muita facilidade. Quando você não tem tanta certeza, porque, por exemplo, uma criança com deficiência intelectual, muitas vezes ela vai se assemelhar muito a uma criança autista nessa faixa etária, né? Então, de repente, a minha prática, eu coloco em investigação, e a legislação brasileira, ela, hoje em dia, né, ela permite isso, né, que essa criança seja estimulada, né, passe pelas intervenções, ainda que esteja sob investigação. Então, acho que isso traz também um conforto hoje, né, com essa legislação, para que a gente... Porque até então também tinha um problema, né, de que como é que você vai deixar essa criança sem intervenção, né? Então, assim, é importante vir, né, e como você colocou na investigação, porque quanto mais cedo se inicia esse estímulo, né, esse olhar terapêutico para a criança, o prognóstico muito melhor. O prognóstico sem e nessa análise, né, da funcionalidade também que você estava falando, né, é muito importante a gente ter vários informantes, né, você também ter contato não só com os pais, e eu vejo isso muito na clínica, né, na psicologia, mas ouvir muito a escola, né, ouvir os outros terapeutas. Eu, na minha prática, coloco muito isso, assim, de conversar com os terapeutas da criança, né. É igual aí desabafo de médica, né? Quando eu recebo um relatório e que é pobre, assim, que você não tem uma visão instrumentalizada da criança, eu penso assim, caramba, esse profissional, a visão dele é tão importante para mim, por que ele não, né, colocou as coisas como deveriam, né, como ele deveria, os instrumentos que ele aplicou, quais os resultados disso, como, né, até uma avaliação descritiva mesmo do comportamento dessa criança durante os atendimentos. Então, é uma criança que a todo momento brinca da mesma forma, né, vai sempre buscar o mesmo brinquedo, né, tem um brincar estereotipado, não tem. Então, isso ajuda muito a gente. Então, com a fono ele funciona assim, com a psicopedagoga ele funciona assado, com a psicóloga de outra forma. Na escola, né, é mais agitado, talvez na escola, questões sensoriais que estão ali, né, se sente mais desafiado, né, se sente mais desafiado, não, mas são desafios maiores para essa criança, por todas as questões sensoriais. Então, ter essa visão, né, dessa criança como um todo, eu acho que é fundamental para esse diagnóstico. Né?
E a questão medicamentosa, doutora Alice, porque também isso é uma dúvida comum, né? De pais, de educadores, né? Muitas pessoas falam assim, não tem medicação para autismo, de fato, né? Não necessariamente uma pessoa com diagnóstico de autismo vai estar fazendo alguma medicação, mas existem medicações indicadas em situações específicas, né? A gente fala que no autismo a gente trata sintomas, não existe um medicamento para o autismo. Então, assim, em geral, são crianças que vão apresentar, né, muitas delas, né, não todas, mas muitas delas, alterações do sono. Então, muitas vezes a gente vai lançar mão de alguma medicação para isso. Normalmente, né, se não funciona com higiene do sono, que a gente sabe que resolve 90% dos casos, né, rotina, né, pegar sol durante o dia, fazer atividade física, quando essas coisas, né, não funcionam, normalmente o que a gente primeiro lança a mão é de uma melatonina, porque, assim, né, dentre os medicamentos é um que tem menos efeitos adversos, né? Quando a questão principalmente é só o sono, né? Fora isso, a gente vai tratar agitação psicomotora, né? Temos que saber diferenciar, né? Agitação psicomotora de uma agitação motora. Em geral, no autista, diferente do TDAH, é uma agitação mais psicomotora. Essa criança, na realidade, ela é invadida, né? Tanto, né, pelas questões sensoriais do ambiente, pelo pensamento, por uma aceleração desse pensamento que vai para o corpo, né? E aí, nessa agitação psicomotora, às vezes a gente vai conseguir lançar a mão de alguns antipsicóticos para nos ajudar, né? Entre eles, né, acho que mais comuns, assim, na criança, vou falar porque às vezes, né, de repente, né, quem está em casa, os pais que acompanham, até algum profissional, né, consegue entender de que medicamento que a gente está falando, que normalmente é risperidona, aripiprazol, esses medicamentos. Na criança pequena são normalmente esses que a gente usa. Estereotipias. A gente não vai tratar estereotipia. O objetivo não é, na realidade, diminuir a estereotipia. Faz parte da condição daquela criança. Entretanto, algumas estereotipias, elas são autolesivas, elas prejudicam, né, a convivência, né, o estar em sala de aula, as terapias. Então, muitas vezes, esses medicamentos também, né, tanto a risperidona quanto o aripiprazol, também vão auxiliar, né, na redução um pouco dessas estereotipias e quando é autolesiva, né, é uma outra coisa que nos preocupa muito. A gente vai tratar as comorbidades quando elas existem. É muito comum, né, crianças no espectro autista apresentarem, especialmente as nível 1 de suporte, assim, depressão, ansiedade. Criança autista, ela é a criança na escola mais vítima, isso aí, estou falando de, né, artigo científico mesmo, de bullying que qualquer outra criança. Elas, inclusive, assim, são vítimas de cyberbullying, muitas vezes sem ter acesso às telas. Então, isso é uma coisa, assim, né, muito triste, né, de se ver. Que mesmo não tendo, é aquele que vai ser ridicularizado. Então, né, a gente... Às vezes tem grupos, né, que tem até uma brincadeira, né, de chamar seu autista, né, como se fosse uma desvalorização, um xingamento, né? Desvalorização. A outra questão é a comorbidade com TDAH, que também é muito prevalente nessas crianças. E aí, às vezes, a gente vai lançar a mão das anfetaminas, né, dos psicoestimulantes, que a gente chama, que seria o metilfenidato, a lisdexanfetamina. Mais recentemente no Brasil, embora seja um medicamento que lá fora já se usa há muito tempo, há 20 anos já, a tomoxetina. Né? E aí, no caso da tomoxetina, ela é um medicamento não estimulante. Ela vai atuar em receptores, na verdade, de noradrenalina e indiretamente também aumentar a dopamina, né, ali na fenda sináptica, ajustando, né, as alterações nas funções executivas que a criança com TDAH apresenta. Então, também é um medicamento que a gente pode lançar mão no caso das crianças que têm autismo com TDAH comórbido, né? Então, normalmente são esses medicamentos que a gente costuma utilizar.
que é até uma classificação um pouco mais recente, né? Não se falava tanto em comorbidade, né? De TEA e TDAH. E TDAH, é igual a de deficiência intelectual com TDAH, que hoje você já vê na literatura, né? A classificação dessa comorbidade. Mas ainda é muito discutível, assim, ainda tem, mesmo quando a gente vai a congresso, ainda tem alguns psiquiatras que não entendem exatamente que... não é exatamente isso, que é uma discussão, na realidade, né? Até que ponto é uma comorbidade ou faz parte daquela condição, né? Doutora Elisa, eu também percebo uma busca na criança TEA também por uma outra, com uma comorbidade que estão em busca de altas habilidades, né? Então, eu vejo famílias e neuropsicólogos fechando TEA com altas habilidades, né? E eu vejo isso uma crescente, né? Entender assim, é altas habilidades, é hiperfoco, né? Essa diferença do que é altas habilidades dentro do TEA. Sim. Isso realmente é uma coisa que a gente tem visto muito. Então, eu gosto sempre de salientar, quando eu recebo essa pergunta, né, que pelo menos dentro do transtorno do espectro autista, 30% vai estar associado à deficiência intelectual. Então, né, é uma coisa que a gente não pode deixar de pensar. E quando a gente está falando da relação, né, altas habilidades e TEA, né, que a gente vai chamar de dupla excepcionalidade, no Brasil a gente não tem muita estatística disso, tá? Mas nos Estados Unidos eles falam de 1 a 2% da população, né, de TEA, né? Cerca de 1 a 2% dessa relação de altas habilidades com o transtorno do espectro autista. E aí, eu acho que em Niterói, em particular, a gente tem muito essa identificação das altas habilidades, porque a UF ela é um núcleo, né, de atendimento, de avaliação, né, tem inclusive para altas habilidades, tem curso de verão para crianças com altas habilidades de superdotação, tem um mestrado, né, com uma área de pesquisa em altas habilidades. Então, acaba que você tem muitos profissionais que fazem esse mestrado, né, um mestrado profissional em diversidade e inclusão. E aí, acho que em Niterói a gente vive um mundinho um pouco particular também em relação a isso. Mas não acho que seja Niterói, eu acho que realmente tem se falado cada vez mais em altas habilidades. Hoje você já vê pós-graduação em altas habilidades. E né, nós vamos ter, sim, crianças, né? Você tem, como eu acabei de falar, 1 a 2%. Mas muitas vezes se confunde, né, a questão do hiperfoco, a busca, né, faz parte do diagnóstico do transtorno do espectro autista você ter interesses repetitivos e restritos. Sim. E quando você tem um interesse mais restrito e mais repetitivo, você acaba buscando, né, se aprofundando dentro de um conteúdo. E isso também é bem interessante da gente pensar a diferença para o deficiente intelectual. Eu acabo me empolgando e vou, né, pensando em relação a isso, né? O deficiente intelectual, às vezes, ele vai ter um interesse mais restrito mesmo, só gosta, pode ser até de dinossauro, vamos dizer assim, sim, mas você vê que ele não vai se aprofundar naquilo, porque o conteúdo do pensamento dele é empobrecido, porque ele tem dificuldade de se aprofundar em alguns aspectos. Já no caso da criança com transtorno do espectro autista, se ela tiver um cognitivo preservado, muitas vezes ela vai se aprofundar dentro daquele interesse dela. Mas muitas vezes vai ser naquele interesse e às vezes ela não vai usar aquilo como ferramenta de troca, diferente de quando a gente tem somente as altas habilidades, né? Que essa criança vai ser capaz de utilizar aquilo como ferramenta de troca. Ela vai, além de ferramenta de troca, mas ela não vai ficar restrita àquilo, né? Ela, se um outro amigo trouxer uma outra questão, um outro interesse, ela vai conseguir fazer troca a partir daquilo. Então, doutora Lise, assim, nessa identificação, né, das altas habilidades, muitas vezes a gente tem visto muita confusão na clínica, né? Quando perceber como, né, para as próprias famílias e educadores, né, perceber um pouco melhor essa questão das altas habilidades e do TEA com altas habilidades, né? Acho que seria interessante a gente reforçar, né, as diferenças, né? O que se apresenta mais em um e o que se apresenta mais no outro, né?
Eu acho que, assim, o que vai diferenciar é só altas habilidades, é só TEA, né? No caso das altas habilidades, quando você não tem a dupla excepcionalidade, você vai, principalmente a questão da reciprocidade social, que o autista, em geral, ele vai ter um prejuízo, né, de atenção social, de compartilhamento de atenção, de compartilhamento de interesse. É claro, quando você está falando de uma criança, né, com nível 1 de suporte, a gente não está dizendo que, né, ela não vai compartilhar nada, que ela não vai ter, né, nenhum tipo de, né, interação, né? Não. Mas, em geral, é uma interação de uma forma mais estereotipada, diferente de uma criança que tenha só a condição de altas habilidades e superdotação. Quando você tem as duas coisas né, ocorrendo, né, em conjunto, eu acho que, né, em geral, o ideal é que essa criança também passe por uma avaliação multidisciplinar, né, e que a gente consiga, para que a gente consiga de fato chegar para fechar, né, essa dupla condição. Por quê? Algumas coisas, elas tem um cara, né, um estudioso, né, que postulou uma teoria, ele fala das sobreexcitabilidades. E dentro dessas sobreexcitabilidades você tem, muitas vezes, né, uma sobreexcitabilidade sensorial, por exemplo, na criança somente com altas habilidades. E que isso, às vezes, pode ser confundido com um transtorno do espectro autista. E, na realidade, né, a gente não está, né, falando de autismo, é somente da questão de altas habilidades. A gente pode ter sobreexcitabilidade psicomotora mesmo, de uma agitação motora um pouco maior, de uma hiperatividade cerebral, inclusive, né, de muitos pensamentos, que às vezes pode ser confundido com TDAH. A gente pode ter uma sobreexcitabilidade afetiva, crianças que são extremamente empáticas, né? E aí isso, por exemplo, já diferenciaria de uma criança com TEA. E isso aí também é uma coisa interessante da gente falar, né? Uma criança com TEA, não é que ela não vá ter empatia, né? Não é que ela não sofra, que ela não entenda, não consiga exatamente entender que o outro está sofrendo, tendo dor, né? Triste, não é exatamente isso, né? Quando a gente está falando do nível 1 de suporte, muitas vezes eles vão conseguir. Mas, às vezes, é uma empatia mais cognitiva do que afetiva, né, propriamente, de um sofrimento psíquico, né, com isso. Eles vão entender aquilo de uma forma um pouco mais concreta do que uma pessoa típica, né, do que uma pessoa que, por exemplo, tenha as altas habilidades, né. No caso, tem também, né, dentro dessas sobreexcitabilidades, né, mais relacionadas à parte afetiva, uma questão de justiça muito importante, que pode levar à desregulação emocional. Então, né, é aquela criança que ela vai ser justa, ela vai ser correta, ela não vai mentir, muitas vezes como o autista também o faz, né? Mas quando ela também tiver, se sentir injustiçada, ela vai responder de forma muito desregulada em relação àquela injustiça. Tem essa questão de, às vezes, imaginativa, uma sobreexcitabilidade também, que é que essa criança fica muito no mundo das ideias, né? E aí aquela coisa do mundo da lua, que às vezes também parece um TDAH, ou em alguns momentos, né, alguma questão de TEA. Eu acho que quando elas vêm juntas, né, o mais importante é você fazer essa avaliação multidisciplinar, fazer uma avaliação neuropsicológica, né, para de fato, né, embora a gente não queira ficar ali muito naquela questão, né, tem um QI acima, um QI abaixo, né, e não é, né, mas são os parâmetros muitas vezes que a gente vai ter. E aí, neste caso, usando um instrumento que seja padrão ouro para a identificação dessas altas habilidades. E aqui, no caso, estou falando de uma altas habilidades intelectual e acadêmica, né? Porque a gente também tem a parte criativo-produtiva, que aí ainda mais, assim, é mais difícil ainda mensurar essa dupla excepcionalidade, né? Então, né, realmente tem que ser um trabalho em equipe para, né, que se consiga chegar realmente a essa avaliação. E como a gente falou, não confundir memória, muitas vezes, né, com inteligência, né? A gente tem, né, vários relatos, né, na literatura do idiot savant,
que na verdade é alguém que sabe muito de né, de algum assunto. Até naquele filme do He-Man, não sei se né, vocês conhecem, né? Ele é baseado, na verdade, né, numa pessoa, né, que ele era um idiot savant. Ele gravou, se eu não me engano, acho que eram 12 mil livros. Ele sabia exatamente o que estava escrito em cada página, mas quando ele fez uma avaliação estruturada, na verdade, ele tinha um QI limite, se eu não me engano, era limítrofe ou até um pouco abaixo disso, né? Então, assim, né, isso não é altas habilidades. Sim. Ele tinha uma capacidade, uma ilha de inteligência ali, né, alguma área ali no cérebro dele que permitia, né, fazer coisas que não são esperadas, né? Igual a condição de hiperlexia, que muitas vezes, assim, isso não necessariamente quer dizer que essa criança seja superdotada, né? É uma condição desse cérebro que ela consegue entender símbolos antes da idade né, que é esperada no desenvolvimento, antes dos 4 anos de idade. Mas isso não é igual a ter né, altas habilidades, né, mais inteligente. Não, é uma facilidade. Assim como, se a gente puder traçar um paralelo, você pode ter criança com altas habilidades e transtornos específicos de aprendizagem, mas por quê? Aquele cérebro relacionado àquilo tem uma dificuldade específica. Então, eu posso ter facilidades específicas e dificuldades específicas, né? Sim. Então, acho que por isso, assim, né, tem que ser uma avaliação muito cuidadosa, caso a caso, até para a gente não gerar expectativas irreais, né? A gente sabe que é claro que a inteligência, ela permite um comportamento adaptativo maior, né? E de alguma forma, se essa criança tem uma dupla excepcionalidade, pode ser que ela se beneficie, até mesmo porque essa inteligência permite maior aprendizagem social, ela permite, né, durante as terapias, ela, né, aprender mais, né, mas também gera muitas vezes uma expectativa, né, de um futuro brilhante, promissor, de mudanças, e que a gente tem que estar sempre muito alinhado àquilo, né, ao presente, né, e ao que a gente tem de prejuízo. Eu falo muito assim, na questão das altas habilidades, né, a inteligência, ela não é que ela vá por si mesma, ela precisa ser estimulada, senão muitas vezes essa criança passa por, né, fases assim, de vales muito importantes. Então, sim, ela tem que ser estimulada à medida dos interesses dela, né, se a gente puder, né, agora, né, com aquilo que a gente puder, o máximo que a gente puder oferecer. Mas, de verdade, o que a gente tem que focar são nos prejuízos, né, sociais, nos prejuízos escolares que sejam, né, para que a gente possa, né, pegar essas assimetrias nesse desenvolvimento e tentar, de alguma forma, equalizar isso. Partir, né, do potencial para chegar naquilo que é mais frágil na criança, né? Até para ele também sustentar esse processo. É tão bom te ouvir falando sobre altas habilidades, porque é uma coisa que a gente vem conversando muito, assim, a necessidade que a gente está tendo de estudar. Né, assim, de estudar mais sobre isso. E vamos deixar o convite ao vivo, né, aqui para a doutora Aline, para o próximo podcast. Sim, que é um assunto que sobre altas habilidades, que eu acho que é super importante, vai render, vai ser um papo que eu acho que vai render bastante também. Vai, sim. E eu acho que para ir fechando um pouquinho, né, esse episódio, esse encontro, a gente não podia deixar de falar do autismo em meninas, né, recentemente. Isso apareceu também muito na mídia, e esses autodiagnósticos, né? Muitas pessoas começaram a procurar ler sobre o assunto, e muitas mulheres, muitas meninas começaram a se identificar, né, como autistas, e não é por aí, né, como você disse antes, né, é um diagnóstico sério, importante, precisa ser feito por profissionais, mas eu acho que é muito importante a gente olhar para isso, né, para esses achados com relação ao autismo em meninas, né, e as diferenças até no diagnóstico quando a gente fala de meninos e meninas, né? Na realidade, a questão, né, do diagnóstico em meninos e meninas já foi 5:1, já foi 4:1. Hoje, alguns estudos colocam de 2,5 a 3:1, né? E o que mais se fala a respeito disso, né, é porque nós, mulheres, né, alguns estudos de neuroimagem mostram que tanto
A amígdala, assim, funciona diferente, né? A amígdala, o giro fusiforme, córtex pré-frontal, né, medial, todos eles funcionam de uma forma diferente. E na mulher, a gente acaba tendo um cérebro mais social, vamos dizer assim. A gente responde, né, nesses estudos de neuroimagem, né, a afeto, a mudanças de mímica facial de forma diferente, normalmente, dos cérebros masculinos. Então, vamos dizer assim, que o nosso cérebro ele é mais pró-social, normalmente, do que o cérebro dos homens. Isso até é uma questão adaptativa mesmo, né? A gente normalmente cuida, né? A gente é mãe, né? Então, acho que faz parte, né? Senão a gente pega aquela coisa fofa e tal, mas que dá trabalho pra caramba e não fica, né? Então, acho que, né, provavelmente é uma questão aí adaptativa nossa, né? Então, na realidade, isso faz com que dificulte um pouco o diagnóstico de autismo na mulher. E aí tem várias questões assim que são importantes. Uma são os próprios instrumentos, que muitas vezes vão avaliar muito essa questão social, do engajamento social, do brincar social, e que, como a menina faz isso muitas vezes de uma forma um pouquinho com mais qualidade, né, pode ser que às vezes passe, né, o diagnóstico, né. Normalmente, né, claro que a gente tem, né, meninas com um nível de suporte, né, grande, mas muitas vezes você vai ter meninas, né, com menos prejuízo dessa parte social. Você falou muito em camuflagem também, de camuflagem, né? Mascaramento social, né? Então é realmente muito comum. Mas aí a gente volta a dizer, né, o cuidado, né, com essa coisa do autodiagnóstico, né, de ler na internet, de ler num livro e entender que tem, né, que é autista. Então, isso daí são preocupações, assim, que a gente fica, porque eu volto a dizer, traço não é um diagnóstico de autismo. Qual o prejuízo funcional, de fato, que você tem? Né? E entendendo o autismo como uma herdabilidade de 80%, né? Então, assim, às vezes a gente pega no consultório, né? Ah, mas é porque eu tenho um filho TEA e eu me vejo em alguns traços, eu tenho algumas características, eu sou autista. Eu já começo a falar assim, não sei se você é autista ou não é. Isso a gente vai precisar fazer uma avaliação, né? Te encaminho para um psiquiatra, né, de adulto que tem experiência com autismo, né? Vamos fazer uma avaliação bacana, né? De linguagem, uma avaliação neuropsicológica para fechar isso. Mas, normalmente, o que eu falo para os pais traços que geneticamente você talvez tenha alguma questão, né? Inclusive que por herança multigênica, quando você, né, teve seu parceiro e você teve um filho dentro do espectro, provavelmente você vai ter aí algumas características, né? Você pode pertencer ao que a gente chama hoje de fenótipo ampliado do autismo. Mas quais os prejuízos funcionais que você tem? A princípio, né, não é fechando a porta, não é dizendo que não tem o diagnóstico, mas o seu filho está bem cuidado, né? Muitas vezes, né? Estou dizendo de algum, né? Claro, né? De alguns casos. Tem casos que você realmente observa que o pai e a mãe muito provavelmente estão no espectro, né? Mas em outros não, assim, você fala, né? Seu filho está bem cuidado, você está preocupado, você está atento a ele, você está atento a sinais e sintomas que ele apresenta, características, né, de peculiares do jeitinho dele de ser no mundo. Então, só esse olhar, né, já me faz pensar que sim, você pode ter traços, mas que talvez você não tenha um prejuízo funcional que justifique, né? Então, eu acho que, mais uma vez, é a coisa do cuidado, do fazer isso, né, de uma forma, né, buscando conhecer aquela pessoa de fato e não se prendendo a checklists, né? Porque senão todos nós vamos ter vários diagnósticos, né? Se Acho que a gente está nessa fase da vida. E às vezes, em alguns momentos da vida, né? Não sei vocês, mas em alguns momentos eu estou tão sobrecarregada que eu falo assim, não é possível, devo ter TDAH. Né? Claro que né, não é possível, né? Porque na realidade é um transtorno do neurodesenvolvimento. Mas às vezes eu falo, meu Deus, eu estou funcionando igual um TDAH. Mas não é, eu estou sobrecarregada na realidade, né? Então, é a gente entender, muitas vezes, esses movimentos, assim, essa sociedade imediatista, né? Muitas vezes eu falo assim, eu lembro da minha mãe quando era criança, passei a tarde no banco.
Tipo assim, gente, que sabe, não é, né, na fila do banco e tal. Hoje a gente faz isso em 2 minutos, entendeu? Então a gente tem cada vez, né, sobrecarregado, cada vez mais essa coisa da dependência das telas. Isso acho que é uma coisa interessante da gente falar, porque eu já peguei paciente no consultório de eu falar assim, não, essa criança tá no espectro, de pensar assim, né? Mas, e aí você faz ajustes, manda para terapia, diminui tela. E, na verdade, essa criança não estava interagindo dentro de casa, porque ela estava na tela, o pai e a mãe estavam na tela, e é assim, né? Às vezes tinha ali alguns sinais que, a partir do momento que ela foi estimulada, que estava interagindo, que foi porque aí você coloca na escola, que você faz algumas modificações, essa criança... Esse é o assunto até do próximo podcast. Isso. E eu acho que foi muito importante falar também, né, dessa questão do pontuar, né, um transtorno do neurodesenvolvimento, porque também isso precisa ficar muito claro para as pessoas, né? Ninguém desenvolve TEA ou TDAH aos 20 anos, 30 anos de idade. Exatamente. Né? A gente percebe esse comprometimento e esses prejuízos desde sempre. Inclusive, isso faz parte da classificação, né? Faz parte dos critérios diagnósticos, aparecer, né, no início da vida. É claro que, às vezes, você vai ter uma criança com um prejuízo muito leve, que nesse início de vida você não observa tanto, e quando a demanda social vai aumentando, isso vai ficando mais evidente. Mas tem que aparecer no início, né, na primeira infância, ali antes, né, por volta dos 3 anos de idade, pelo menos, né? Então, acho que isso também é muito importante a gente ter em mente, né? E aí isso torna o diagnóstico no adulto bastante difícil, porque às vezes você, inclusive, não tem os dados dessa primeira infância, né? Então, tem que ser com alguém realmente muito experiente, alguém que tem experiência em psiquiatria. Eu, assim, né, isso é uma opinião particular, né? Os psiquiatras de adultos talvez não gostem muito dessa minha fala, assim, mas acho importante alguém que tenha um olhar da psiquiatria da infância, né? Para poder, às vezes, né, conseguir, né, trazer mais dados dessa história, né, da infância. Acho isso importante, assim. Sim, que delícia, Uau, né? Dá vontade de ficar aqui. Ficaríamos horas, né? Vamos agradecer. Obrigada, gente. Também fiquei muito feliz também. Foi bom um demais. assunto que eu falaria realmente a tarde inteira, porque eu gosto Mas demais. o convite já está feito. Das outras habilidades, né? Do próximo. Conforme você vai falando, a gente vai se alimentando, Liz. Uma delícia. Obrigada por ter se disponibilizado de estar aqui com a gente. Que isso. Eu que agradeço, gente. Obrigada mesmo. Para você que está em casa, muito obrigada pela sua audiência. E fica com a gente, porque o episódio 4 já vai ser lançado também.